Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2021, lição de número 10. Assunto da lição: Sofonias, o dia do juízo está chegando. Como você sabe, nós estamos estudando os profetas menores, ou como diz na Bíblia hebraica, o livro dos 12, né? Nós já estudamos aí boa parte dos profetas menores e já estamos no nono profeta menor, que é Sofonias. Lembrando que o ebdemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, são eles aula em vídeo, aula em áudio, curso para capacitação de educadores cristãos, especialmente para você que é professor da escola bíblica, e aula em PDF. Acesse www.ebdemfoco.com e você encontra todo esse conteúdo na plataforma do ebdemfoco.com de forma gratuita. Nós temos também o conteúdo premium para você que é assinante. Se você ainda não é assinante do ebdemfoco.com, seja assinante do ebdemfoco.com e você terá acesso, além do conteúdo que eu já falei que é gratuito, você terá acesso a esse conteúdo que é premium, que são os slides em PowerPoint, os estudos e sermões em PDF, cursos diversos e curso bíblico de teologia. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número que está na sua tela e envie uma mensagem com o seu nome e sobrenome que o ebdemfoco.com estará retornando para você. Não esqueça que o DDD é 94 98409 2869. Então vamos lá, nosso texto do dia, Sofonias capítulo 2, verso 3, que nos diz: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O profeta, clamando aos justos, ou como diz o texto aqui, clamando aos mansos da terra, que pratiquem a justiça, que busquem a justiça, que busquem a mansidão, porque no dia da ira do Senhor estes serão preservados. A síntese nos diz: a profecia de Sofonias forneceu os fundamentos teológicos para a compreensão de um juízo vindouro que alcançará toda a humanidade. Isso é interessante. O livro de Sofonias é um livro relativamente complexo, porque fala de pelo menos 2 momentos. No nosso caso, fala de 3 momentos, né? Digo eu 3 porque o nosso caso, nós estamos aqui no meio da época, né? Porque o profeta, a partir do seu tempo, ele profetiza a partir do seu tempo até o futuro, né? E aí ele tem ali 2 momentos, que é o juízo imediato e o posterior. Nós tivemos o juízo que já se cumpriu, nós sabemos que Deus ainda julga e sabemos que ele ainda irá julgar no final de todas as coisas. O texto bíblico da lição de hoje, a revista propõe que seja Sofonias capítulo 1, versos 1 e 2. Óbvio que o texto bíblico, para você entender todo esse contexto, são os 3 capítulos de Sofonias. Introdução. Resumo do livro do profeta Sofonias. É muito interessante esse resumo, porque a atmosfera da época foi: Josias foi o último rei de Judá. Seus corajosos esforços para reformar a nação e convertê-la a Deus foram provavelmente influenciados por Sofonias. Ou seja, o momento de Sofonias provavelmente seja um momento pós apostasia total de Manassés, né? Provavelmente seja após o reinado de Manassés e início das reformas de Josias. A mensagem principal chegará o dia em que Deus, sendo juiz, julgará severamente todas as nações, mas depois do juízo ele mostrará misericórdia a todos que foram fiéis a ele. É interessante que aqui, como eu disse, o escritor
nos coloca diante de duas situações: de juízo para as nações e de juízo para o povo de Deus, para Judá, um juízo imediato e um juízo posterior. A importância da mensagem de Sofonias: todos nós seremos julgados pela nossa desobediência a Deus, mas se permanecermos fiéis a Ele, veremos a sua misericórdia. Muitas pessoas, fazem coisas erradas, e quando a gente fala alguma coisa, ela diz: ah, mas eu não sou crente. Me resguardar, me precaver de determinados pecados é coisa para crente, eu não sou crente. Então, todos serão julgados por Deus. Crentes ou não crentes, todos estarão diante de Deus para prestar conta. Para a teologia pré-tribulacionista, dispensacionalista, os cristãos estarão diante de Deus prestando conta das suas motivações no tribunal de Cristo. Nós escrevemos um livro sobre escatologia e nós falamos sobre isso. E os ímpios estarão no juízo final, que é o juízo para a condenação. Mas, em todos os sentidos, todos nós estaremos diante de Deus prestando conta da vida que levamos. Profetas contemporâneos de Sofonias, Jeremias 627 a 586. O livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas, por causa disso o dia do Senhor se aproximava. Então, aqui em Sofonias nós vamos aprender e entender que há o juízo de Deus. Há o dia do Senhor trazendo juízo para um povo estrangeiro, mas também para o povo de Deus. Este livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Igualmente, contém a revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito dos profetas em relação ao dia do Senhor. O livro nos traz uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Deus abomina tanto o pecado que até o seu povo passará pelo juízo por causa do seu pecado. Primeiro tópico, Sofonias. Vamos conhecer um pouco sobre o profeta, sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde. Ele nasceu durante o reinado de Manassés, uma época marcada pelo derramamento de muito sangue inocente. Até recomendo aqui ao professor que faça uma pesquisa sobre a história de Manassés e o período do seu governo. É muito interessante para você entender um pouco mais o contexto de Sofonias e do rei Josias. É provável que seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor das maldades do rei. Então, o Senhor esconde significa o seu nome, e ele provavelmente tenha nascido na época mais escura de Israel, de Judá, que é a época de Manassés, e numa época em que se fazia sacrifício de crianças, numa época em que profetas eram assassinados, ele foi preservado para no tempo certo profetizar. Enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio, Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver o seu ministério. É interessante também você fazer uma pesquisa sobre o profeta Isaías, que fim ele levou, vamos dizer assim. Para muitos da tradição, Manassés mandou serrá-lo ao meio. Isso não é uma informação concreta, mas a tradição supõe que tenha sido assim. É o único dentre os profetas menores que possui o sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias. Nós temos o texto aqui que diz, do capítulo 1, verso 1, a palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, perdão, irmãos. Então, Josias era filho de Amon, Amon era filho de Manassés e Manassés era filho de Ezequias. Então,
o próprio Sofonias era da linhagem de Ezequias, era de linhagem real. Diferente dos outros profetas, sua genealogia retrocede 4 gerações para destacar a sua linhagem real, para destacar que ele era uma pessoa, politicamente falando, muito importante. Por causa de sua nobreza, provavelmente desfrutou do acesso ao palácio durante o reinado de Josias, seu primo distante. Alguns estudiosos chegaram a propor que a reforma religiosa do jovem rei Josias iniciou-se por influência de Sofonias. Se isso é verdade, então é interessante que o professor pesquise sobre as reformas que o rei Josias fez em Judá. Posso aqui adiantar que ele usou os levitas e até a força militar de Judá para tentar endireitar o povo aos caminhos do Senhor. Muitos altares foram quebrados, o templo foi reconsagrado ao Senhor, muitos lugares de adoração pagã foram destruídos, mas, infelizmente, isso é muito importante a gente refletir. Josias fez a sua parte, dentro daquilo que ele podia, mas infelizmente as pessoas não se converteram, não deram ouvidos à sua mensagem e às suas obras. E por isso, ainda assim, o juízo veio, porque apesar de tudo, o povo não se voltou para Deus. É importante nós estudarmos sobre isso. O sacerdote banhava a sua carne. Os pecados de Judá descritos parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciando apenas no 12º ano do seu reinado, aproximadamente 627. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados e restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor, como eu falei. Ele usou inclusive a força militar para destruir esses locais. Ele enviou levitas para as aldeias para ensinar a lei, como se fosse uma escola. Então, Josias se dedicou bastante para reformar Israel. E muito provavelmente ele tenha sido influenciado também por Sofonias. Acreditamos que Sofonias profetizou por volta de 630 a.C., antes destes acontecimentos, pois a condição de pecado retratada pela profecia indica que sua profecia se deu em um período pré-reforma, nos primeiros anos do reinado de Josias, visto que o livro denuncia um estado de apostasia em Judá. Sabemos que depois do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas com os reinos dos ímpios Manassés e Amon. Então, historicamente, nós temos aí estas informações para localizarmos o momento da profecia de Sofonias. Foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa, judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém. 50 anos de escuridão. Sofonias também profetizou a destruição da Assíria, sendo assim sua mensagem foi entregue antes da queda de Nínive em 612. Ele também não fez menção à Babilônia, indicando que esta nação ainda não tinha sido consolidada como uma nação grande, como uma grande potência internacional. Portanto, por causa disso, de todas essas informações, a data mais aproximada, a data que melhor se ajusta com as conjecturas já feitas, é 630 a.C. para a profecia de Sofonias. Estrutura e mensagem do livro. O livro possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes principais. Primeiro, começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de modo mais detalhado a situação de Judá. Então, logo nos primeiros versículos, após a apresentação de Sofonias, já começa essa ideia de que Deus trará juízo sobre toda a terra. Em segundo lugar, na segunda parte, há uma particularização de nações estrangeiras que prestarão contas com Deus neste julgamento: Filístia, Moabe, Amon e Etiópia. E em terceiro lugar, por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo e a restauração dos remanescentes
fiéis. Ou seja, o livro de Sofonias vem falar sobre juízo, né? Sobre um juízo imediato, sobre um juízo posterior e, claro, sobre a restauração do remanescente de Deus. O dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias no fito de indicar o agir de Deus na história, no propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. O dia do Senhor, né? Nós já falamos sobre isso em Joel, se eu não estou enganado. E o dia do Senhor é o dia que o Senhor escolheu para agir. Algumas pessoas pensam que quando fala o dia do Senhor é um dia de julgamento, dia de juízo, mas não é necessariamente isso. Quando nós falamos de dia do Senhor, nós estamos falando de um dia em que o Senhor escolheu para agir, para mostrar o seu poder, a sua energia, a sua vontade, a sua santidade, a sua rejeição ao pecado, enfim. O dia do Senhor é um dia que Deus escolheu para agir. Logo antes do dia do Senhor, o dia escatológico, existem diversos dias do Senhor. A queda de Nínive, da Babilônia e a própria derrocada de Jerusalém são considerados como os dias do Senhor. Então, como eu disse, momentos específicos e momentos gerais. Além disso, momentos de refrigério e momentos de castigo são considerados dias do Senhor. Foi a partir dessa expressão que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico e final. Cremos que há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono. Você vê aqui a expressão se levanta do trono entre aspas, porque é uma conjectura do autor. Deus se levanta do trono para fazer valer sua justiça, por isso devemos viver como se servos tementes. Por isso devemos viver como servos tementes e vigilantes, né? Nós precisamos viver vigilantes, preparados, né? Porque Deus não se deixa escarnecer. Segundo tópico, o juízo vindouro, a ira do Senhor. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria todo ou tudo sobre a face da terra. Então, Sofonias inicia a sua mensagem destacando a questão do dia do Senhor posterior, onde Deus trataria com todas as nações da terra. A ira do Senhor não pouparia Judá, pois Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Ou seja, a ira do Senhor não pouparia absolutamente ninguém, a não ser aqueles que haviam se arrependido. Porque muitas pessoas em Judá pensavam, não, de forma alguma, Deus vai atingir somente os nossos inimigos. Mas quando Sofonias falou, ele disse, olha, Deus virá para punir os seus inimigos, mas vocês estão vivendo como inimigos de Deus e também serão punidos. Aí tudo mudou na história. Naquela época, os homens se inclinavam diante de Baal, o deus cananeu da fertilidade. Influenciados pela astrologia, os judeus também adoravam o exército do céu, na expressão que aponta para corpos celestes. Eles desprezaram o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo novas formas de adoração em Judá. Eles tentaram ministrar o culto ao Senhor com práticas pagãs. Então, naquela época, não necessariamente na época de Sofonias, mas na época antecedente a ele, por isso que sugere-se que seja a época de Manassés, tudo quanto é de atrocidades aconteceram naquele rei. E fica aqui uma pergunta que eu acho que é interessante o professor fazer para os alunos e o professor fazer para si mesmo. O que de fato é aceitável na nossa vida cristã? O que de fato é aceitável como cristãos? Porque o povo de Israel estava misturando tudo.
E na cabeça deles, no coração deles, eles estavam inovando a adoração, fazendo coisas novas, atraindo pessoas. Mas Deus simplesmente rejeitou aquela mistura. E nós? Fica aqui uma pergunta para o professor explorar na classe. O que nós temos apresentado de novo? O que a gente tem dito que é novidade nas nossas celebrações, nas nossas reuniões? O que de novo tem sido inserido na nossa adoração que, na sua visão, você olha assim e diz: rapaz, isso não é bíblico. Deus não está adorando isso, Deus não está recebendo isso. Olha, eu sei que em muitas igrejas, muito sincretismo já está sendo praticado. Assim como o povo de Judá trouxe Baal, trouxe adoração aos corpos celestes, trouxe outros tipos de adorações, existem muitas pessoas trazendo misturas, ou como diz o texto de Levítico, trazendo fogo estranho para dentro do nosso momento de adoração. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Como estamos prestando nosso culto a Deus? Que eu acabei de falar, né? O Senhor estava preparando o holocausto, os babilônios eram os convidados e Judá seria o sacrifício. Imagina, Judá está olhando para as nações pagãs e dizendo: chegará o dia em que o Senhor irá punir os nossos inimigos. E Deus olha: ei, eu vou punir sim os seus inimigos, mas vou punir os meus inimigos, e vocês estão vivendo como meus inimigos. O juízo que virá para eles também alcançará vocês, porque vocês estão vivendo como inimigos. Entende? Como que nós estamos desenvolvendo a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, como que nós estamos desenvolvendo a nossa adoração, como estão os nossos cultos ou celebrações, como estão, né? Será que Deus está se agradando ou será que ele está rejeitando, como rejeitou de Sofonias e de Sofonias não, dos israelitas ou dos judeus na época de Sofonias? Em Judá havia idolatria, líderes corruptos, violência, fraude. Devemos repensar nossas ações, pois repensar as nossas ações, pois prestaremos contas ao Deus de tudo o que fizemos. Absolutamente nada ficará encoberto diante de Deus. Judá não teria imunidade. Os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa, onde Deus destruiria para sempre os inimigos. Essa era a esperança de Judá, de que Deus castigasse o outro que peca igual eu, mas a mim não. Jamais esperavam que também fossem julgados nesse dia. Os judeus jamais imaginaram que o juízo de Deus também era para eles, que eles, pela conduta que eles estavam desenvolvendo, estavam sendo muito mais caracterizados como inimigo de Deus do que como povo de Deus. Amós foi o primeiro profeta a desmistificar esse pensamento. O juízo do dia do Senhor viria não contra inimigos do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. Então, é o que nós temos falado, né? Nesse contexto, Judá agia como inimigo do Senhor. Por quê? Por causa do seu pecado, da sua obstinação para viver em pecado. Então, por causa disso, por causa da vida pecaminosa, Judá estava sendo considerada por Deus como uma nação pagã. Isso é muito terrível. Israel já tinha sido destruído em 722 a.C. e agora estava chegando a hora do juízo ser executado em Judá, né? Muita coisa já havia acontecido, o Reino do Norte já havia passado pelo seu processo e agora é a hora do Reino do Sul. Sofonias descreve esse momento como dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e desolação, dia de muita tristeza, onde muitas pessoas ficarão sem ter para onde ir. Nesse dia os homens ficariam angustiados por causa dos seus pecados, e nem
nem mesmo a riqueza os livraria. Sofonias nos ensina que os recursos humanos jamais reverterão a sentença de Deus. Não dá para comprar Deus, né? Ele não é como muitos padres e pastores e líderes religiosos que vivem essa situação. Com Deus não se brinca. É por este motivo que há crentes que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo. Então, que, aliás, é importante o professor fazer essa abordagem, né, fazer esse questionamento na aula. Quando você ouve falar sobre a vinda de Jesus, isso lhe motiva ou lhe entristece? A vinda de Cristo é para nos motivar. Se você está muito preocupado, muito com medo quando se fala da vinda de Cristo, eu lamento lhe dizer, mas você precisa se converter. Mesmo frequentando a igreja, crentes infiéis não serão poupados da ira de Deus. Não é o lugar ou a adesão a um grupo social religioso que nos salvará, mas a forma como vivemos diante de Deus. Não é a nossa reputação, mas o nosso caráter. O juízo sobre as outras nações. Para os ímpios judeus, não adiantava tentar o esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. Quem por adiante do seu furor e quem persistirá diante da dor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derramadas. Então, como diz o nosso texto aqui, os ímpios judeus não adiantava tentar se esconder do juízo buscando abrigo em outras nações. Não, eles eram povo de Deus e ia passar pelo juízo. A única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor. O Senhor sairá terrivelmente. Assim como Judá, todas as outras nações ímpias provariam da ira do Senhor. Sofonias 2:11 diz: o Senhor será terrível para eles, porque esmagará todos os deuses da terra e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar de todas as ilhas da terra, de todas as ilhas dos gentios. No capítulo 2, as cidades e locais especificados representam todas as nações que cercavam territorialmente Israel: Filístia, Moabe e Amon, Etiópia e Assíria. A citação desses povos aponta para a multiplicidade do juízo divino que não ficaria circunscrito apenas em Judá. O dia do Senhor abarcaria todos os povos pagãos que foram hostis ao Senhor. Acho muito interessante quando o comentarista diz que foram hostis ao Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim que estão me perseguindo por causa do evangelho, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não estão fazendo contra você, estão fazendo contra o seu Deus. Sofonias apresenta um Deus ativo que não apenas observa, mas faz a própria história acontecer. Deus nunca foi um Deus do ócio, mas um Deus do movimento. Eu digo Deus do movimento porque é um Deus que está sempre agindo para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. O profeta nos ensina que aqueles que não querem entregar-se nas mãos da misericórdia de Deus não serão livrados do derramamento de sua justiça. Isso é verdade. Terceiro tópico. O dia do juízo está chegando. Uma cidade opressora. Os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora. Ai da rebelde contaminada da cidade opressora. Isso aqui, o profeta está se referindo a Jerusalém, ao povo de Deus. Como nós somos identificados por Deus? Então, como nós
como cristãos, somos identificados por Deus. O pastor Hernando Dias Lopes, ele tem uma frase que ele mesmo diz que nem é dele essa frase, mas é uma frase muito legal, que ele diz assim: cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Nós, às vezes, estamos tão preocupados com o que as pessoas pensam sobre nós. Mas e o que Deus pensa? O que Deus pensa sobre nós é a partir do nosso caráter, não da nossa aparência, né? É a partir das nossas obras. Como diz uma certa pessoa, a Bíblia não diz que pela boca de outros nós seremos conhecidos, não. Ou pela boca de outro nós conheceremos alguém, não. A Bíblia diz pelas obras, pelos frutos nós conheceremos. Quais são os nossos frutos? Como Deus está nos identificando? Isso aqui é muito importante que o professor explore isso na sala de aula. É fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas. Isto é reputação. Deus não se ilude com a nossa reputação, porque enxerga o nosso caráter. Reputação é o que somos diante das pessoas. Caráter é o que somos quando ninguém está vendo. Eu sei que isso é muito difícil. Nós somos pecadores e somos tendenciosos. Mas, como eu falei, citando aqui o pastor Hernando Dias Lopes, o que importa é o nosso caráter. A nossa reputação só interessa às pessoas, mas quem vai nos julgar, quem vai nos recompensar é Deus e não as pessoas. Não nos esqueçamos, os olhos do Senhor contemplam todos os caminhos e ações. Provérbios 15, 3. Em Jerusalém havia rebeldia, desobediência, resistência à correção, corrupção, falta de temor e impiedade. Os habitantes de Jerusalém não ouviam a voz do Senhor. Diante de tudo isso, o que esperar? Nós vivemos num tempo de pós-modernidade onde as pessoas não aceitam a ideia de um Deus de juízo, um Deus que julga. Nós estamos vivendo nos nossos tempos situações muito parecidas com essa aqui que Jerusalém está vivendo. Desobediência, resistência à correção, corrupção, falta de temor, impiedade, ou seja, especialmente a palavra impiedade aqui é tudo aquilo que é ruim as pessoas estavam vivendo e nós estamos vivendo nos dias de hoje. E as pessoas ainda assim não querem sequer conceber a ideia de um Deus que julga, muito menos admitir e crer em um Deus que julga. Lamentavelmente para essas pessoas, não é o que elas acreditam que torna a verdade, mas elas devem acreditar na verdade. A verdade é que tem um Deus que julga. Os príncipes foram comparados a animais selvagens e os juízes a lobos devoradores que destruíam qualquer vestígio de justiça. É uma situação muito complicada, né? Os políticos eram bandidos. Os juízes eram bandidos. Os sacerdotes eram bandidos. A política estava cheia de bandido, o judiciário cheio de bandido e a religião cheia de bandido. Parece tão atual. Parece até os nossos dias no Brasil e em muitas outras nações. Diante disso, você espera que Deus esteja calado, que Ele não julgue? Olha só o último slide aqui nessa sequência. Os profetas agiam com leviandade, os profetas mentiam, falavam aquilo que interessavam a eles. Quantos hoje falam aquilo que lhes interessam, que lhes dá dinheiro, fama, popularidade? Os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos pelo pecado. Os príncipes eram selvagens, os juízes devoradores e os religiosos hipócritas, mentirosos. E ainda assim Judá não queria ser julgada. Os sacerdotes profanaram o santuário de Jerusalém, violentaram as leis estabelecidas. Sendo Deus justo, não poderia deixar a iniquidade ficar impune. Portanto, o juízo de Deus estava decretado. Então, é muito importante que o professor explore isso com seus alunos, especialmente
falando para jovens, nessa época que a pós-modernidade não quer admitir, inculca isso na cabeça dos jovens, de que Deus não é um Deus que julga, Deus é um Deus que julga. Olha a situação de Judá. Judá era uma cidade, ou quando eu falo cidade, as pessoas de Jerusalém e do país Judá eram pessoas más, perversas. Todas as esferas estavam contaminadas, assim como está os dias de hoje. Eles queriam que Deus punisse as nações que não professavam o nome de Deus, mas não queriam ser punidos. Mas Deus disse, não, vocês estão agindo como inimigos. E todos que vivem no pecado, mesmo pertencendo à igreja ou a uma denominação, também estão vivendo como inimigos de Deus. Jerusalém seria exterminada e as praças ficariam desertas. Não nos enganemos, Deus sabe quem realmente somos e conhece as nossas obras. A oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar e não queriam ser julgados. Para eles o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado e pintado com cores atraentes. É interessante a gente parar para pensar nisso, que o pecado deles não era algo aleatório ou um acidente, mas era algo planejado. O Senhor congregaria os povos da terra e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Deus não se congratula com o pecado. Aquele que deseja viver no pecado atrai juízo para si. Aquele que não está em Cristo está debaixo de juízo. E se você vive em pecado, você não está em Cristo. O Senhor nos dá oportunidade para arrependimento. A porta da graça está aberta. Hoje temos a oportunidade de abraçarmos tão grande salvação. E como diz o escritor de Hebreus, se nós negligenciarmos essa salvação, o juízo será terrível. Enquanto o dia do Senhor para Jerusalém representou uma oportunidade de purificação, a restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor, final escatológico, representará a consumação de todas as coisas. Então é importante também a gente pensar, professor, explorar com seus alunos sobre a pedagogia de Deus, né? O escritor aos Hebreus diz que Deus castiga a quem ama. Às vezes nós estamos sofrendo, é a pedagogia de Deus nos aperfeiçoando, não é desprezo divino. Promessas de bênçãos futuras. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem destacando o seu lado festivo, que é muito típico, né, da mensagem dos profetas. Juízo, identificação do pecado, alerta, né, um convite ao arrependimento, alerta sobre o juízo em si, e então uma promessa de restauração e a própria restauração. A destruição, apesar de ser gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas para Israel. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes de Israel em meio à destruição das nações. Os justos receberiam lábios puros e abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em um mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar ao Senhor. Certamente, a igreja está inserida aqui. A soberba seria extirpada do meio do povo. Sofonias foi categórico em afirmar que haveria em Israel um grupo restaurado e identificado como os remanescentes de Israel. A presença de Deus seria perceptível no meio do seu povo, quem sabe no milênio. No final da história haverá os remanescentes fiéis, que estarão para todo sempre diante de Deus. Zelemos e vigiemos para que possamos estar entre os tais. Eu acredito que nós, igreja salva em Cristo Jesus, somos considerados remanescentes fiéis. Bom, nossa conclusão. O julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo. Foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente. O propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado, né, arrependimento. Para o mundo atual haverá um juízo vindouro, apesar de o povo atual, as pessoas atuais não gostarem da ideia de um Deus que julga. Muito mais severo será esse juízo, visto que
representará o julgamento final marcando o fim das oportunidades. Isso porque estão desprezando tão grande salvação. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja, é urgente e requer de nós vigilância constante. Se você quer um pouquinho mais de reflexão sobre escatologia, a equipe do ebdemfoco.com, em parceria com a editora Santorini, publicamos um livro sobre escatologia, o fim dos tempos, né? Na visão dispensacionalista, visão assembleiana. Você pode entrar no site do ebdemfoco.com, ver os nossos contatos lá e nos procurar, ou você pode entrar no site da Santorini para adquirir esse livro. É muito importante. Bom, chegamos ao final então do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.